Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma enorme satisfação tê-los conosco. Que todos possam estar se beneficiando com nossos tratamentos, passes, preces, estudos. Que esse canal, uma casa espírita no YouTube virtual, possa estar levando até vocês conteúdos que edifiquem, que melhorem, estudos. É muito importante tudo isso. Os tratamentos, passes, preces. E como eu bato muito na tecla que para nós conseguirmos alcançar o nosso melhoramento, é importante a reforma íntima, a reforma moral. Então eu, com o auxílio do meu mentor, tenho um texto para ler para vocês. Vou comentar também, junto a tudo que está escrito. E depois, a vida, bem, nada é por acaso, então acabo que concluí hoje assistindo um caso de um médium chamado Jerônimo, que teve um problema e foi até Chico Xavier. Então no final desse vídeo, para quem vai até o final, ele vai ficar um pouco longo, vai assistir um vídeo bastante interessante do médium Jerônimo. Ele conta uma história, um grande médium, amigo de Chico Xavier, que recorreu a Chico Xavier para se despedir. Pensou que estava desencarnando e na verdade não estava. Chico diz que tinha, quando ele diz para Chico, eu estou por um fio. Aí ele, que bom, meu filho. E vou deixar vocês assistirem o vídeo no final e vamos comentar um pouco sobre isso. Mas o texto é: como alcançar a conexão com o seu eu interior, com o seu ser divino, isso tudo com plenitude, tá? Nós necessitamos. Concretize que para atingir o seu eu interior, alcançar uma paz plena, você precisa, necessariamente, abdicar de rancor, tristeza, mágoa, raiva, dor, aquelas dores de tristeza, dor física, não é essa que eu estou falando. Medo, arrogância, posse, desprezo, todas essas coisas que nos fazem mal. Essas coisas, tudo isso, não traz nada de positivo para a nossa vida. E nos adoece, com certeza. Nós sabemos disso. Também é extremamente necessário que você consiga, para atingir o seu eu interior, as seguintes mudanças na sua vida. Você precisa de... Aí você tem que jogar aquilo tudo fora. Medo, rancor, tristeza, mágoa, negatividade, todas essas coisas ruins. E trazer para dentro de si a humildade, a caridade, o amor próprio, se amar, acreditar em você, se achar uma pessoa linda, se perdoar, perdoar a todos, ter um auto-perdão e um perdão para com os outros. Isso é muito importante. Ser grato, respeitar, amar a natureza, observar toda a criação de Deus. Tudo que foi criado na terra, no céu, em toda parte, tudo que Deus criou, nós devemos amar. Não é? Eu tenho pena até de matar formiga. É. E barata também, mas às vezes é complicado. Não é? Libertar-se também de crenças, dogmas. Isso é importante. E por muito tempo, elas não deixam o nosso espírito fluir livremente. Então esses dogmas, com todo respeito, essas coisas de dogmas que se tem, não é? No outro dia, teve um comentário num short, vídeo curto de 1 minuto meu. A pessoa vai lá pra falar besteira. Aí diz, o espiritismo não é cristão. Nossa, não sabe o que diz. A minha resposta foi muito educada e eu peguei um texto bem grande, explicando que em 553, num concílio de Constantinopla, o imperador que mandava na igreja tinha uma esposa bastante ruim. E isso para ela não era bom, porque ela já sabia que não ia ter uma outra encarnação boa, porque ela não fazia coisas boas. Então, como ele mandava, eles tiraram isso, em 553, da Bíblia. Bem, qualquer um que pesquisar, a reencarnação foi retirada da Bíblia, faça essa pesquisa no seu celular, no Google, qualquer lugar, que acharão totalmente a explicação. Um dia eu faria um vídeo, ou vou fazer um vídeo falando só sobre isso, talvez. Não é um tema tão interessante, mas, né? Vamos continuar aqui.
Encontre o Deus que jaz adormecido no seu ser. Nós precisamos ter a fé plena em Deus, em Jesus. Jamais duvidar, jamais temer, acreditar. Abdique-se dessas coisas, das tristezas, mágoas, preocupações e coloque tudo nas mãos de Deus. Nada nessa vida é por acaso. Nós temos que realmente nos dedicarmos a isso. Precisamos dedicar o nosso tempo para nós, mesmo de vez em quando, no silêncio, sabe? Se compenetrar, pensar. Imagine, né? Nosso planeta, Terra, essa esferinha azul que está aqui, ela é 1 milhão de vezes menor do que o Sol. Existem no universo mais estrelas do que grãos de areia na Terra, em todo o planeta. Existem mais estrelas. E nós somos 1 milhão de vezes menor do que a estrela de tamanho mediano que é o Sol. Imagina o ser, eu, que sou trilhões de vezes menor do que o planeta. Eu sou uma criatura divina de Deus. Pequeno, mas para Ele muito. Então nós temos que viver essa vida com plenitude de paz, de amor, de harmonia, no bem, não é? Então dedique o seu tempo a você. Você precisa estar consigo, em silêncio, e sentir a energia que te deu origem, a energia do Criador que corre dentro de você. Encontre, sempre que puder, um tempo para contemplar a maravilha da criação. Contemple a luz divina. Essa maravilha que eu digo, nós somos insignificantes, então nós temos que ir para a natureza, observar a beleza da natureza, a beleza do mar, a beleza das montanhas, dos riachos, de tudo, das flores, das plantas. Amar todos os seres vivos desse planeta. Né? Nos amar os animais, os seres vivos, os humanos. Os humanos, então, deveríamos, tanto que eu ensino, amar ao próximo como a si mesmo. É o que nós deveríamos fazer, mas nós não somos assim. Eu lembro que uma vez assistindo o filme Planeta dos Macacos, era interessante quando eu era jovem, o macaco joga na cara do ser humano que eles tinham evoluído e ele joga na nossa cara que vai parar lá no planeta, mas é na própria Terra, e fala: humano mata humano, macaco não mata macaco. Naqueles filmes antigos não passam mais, é bem interessante, tá vendo? Dentro da evolução deles, naquele caso, na história fictícia, que eles evoluíram e nós tivemos uma guerra nuclear, eles continuaram com aquela essência. Bela. Mas matavam os humanos, também não é tão belo. Continuando aqui que eu... Dedique seu tempo a você. Acima de tudo, ouça o silêncio. Sinta a paz, a sua paz interior. E aí verá o amor fluir em todo o seu corpo, quando nós estamos em paz. E ele espalhar e contagiar a todos que se aproximarem de você. É assim. Você é um ser muito especial. Você é um ser único. Cada um de nós é um ser único. Tem uma vida, uma história para contar. E ninguém sabe o que cada um de nós viveu e passou para chegar até aqui. Então ninguém pode menosprezar ninguém. Mas, seguindo que o texto que eu estou falando mais do que lendo, ninguém pode viver o que você viveu e a beleza representada no seu interior. Mas lembre-se, você não é melhor nem pior do que ninguém. Somos espíritos criados por Deus e encarnados neste mundo para nossa evolução e melhoramento. Melhoramento no bem, no amor, na caridade, na paz, nos preceitos morais de Jesus, que é o que ele pregou. Eu falo sempre, sem isso não somos nada, não alcançamos nada. Isso traz a felicidade para a gente e a gente transmite a felicidade para os outros. A paz consegue ser um ser
que trata dos outros, que cura os outros, que ajuda os outros. A espiritualidade se aproxima da gente. É uma coisa belíssima isso. É muito, muito bom. Não há dinheiro que pague a nossa paz. Encontre o seu eu interior observando tudo que Deus criou. Eu já até comentei sobre isso. Olhe para o céu, veja o universo, as estrelas, sinta toda a criação de Deus. Caminhe pela floresta, vá ver o mar. Ande, olhe sempre para as plantas, para as pedras, para os animais. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs, nós temos que respeitar e amar, porque tudo isso foi criado por Deus. Nosso planeta, quando a gente vê ele no todo, ele é um sistema tão interessante que parece estar vivo. Nós vivemos destruindo e ele tentando sempre se manter para nos sustentar. Eu já vi vários documentários sobre o nosso planeta e o ecossistema planetário é uma coisa belíssima. Sobre as marés, a influência, de onde vem o oxigênio vem do mar. Todo mundo fala que é da floresta, não, é do mar. São micro-organismos que eu esqueci o nome, que é lá que eles são produzidos. Mas tem coisas para que eles se formem e produzam o oxigênio. O oxigênio da Amazônia, a gente pensa que é o pulmão do mundo, é quase todo consumido por ela, sobra 5%. Muita gente não sabe disso até hoje, mas já faz anos que isso foi descoberto. Mas eles evitaram comentar. Isso faz parte da mídia. Pratique a gratidão, o bem, o amor, a caridade na sua vida diária. Isso vai fazer com que você consiga elevar o seu espírito. Quando nós nos tornamos melhores no bem, no amor, na caridade, a paz vem para dentro de nós e melhoramos. Melhoramos muito em tudo, espiritualmente. Somos outra pessoa. Ninguém viveu o que você viveu, mas todos nós podemos mudar, começar essa transformação agora. Ela não é de um dia para o outro. A minha não foi. Mas eles sempre me diziam que eu tinha algo a concretizar. E hoje eu, com um prazer enorme, concretizo isso. Que me dei muitos anos para levar o bem a muitas pessoas, o amor, a paz, a cura. E sigamos trabalhando. Trabalhar é importante. Tudo que passamos na vida nos traz sabedoria, né? Estudo nos traz conhecimento. Então, nossa vivência nos traz sabedoria. Por exemplo, eu fui fazer uma prova do Enseja, depois fiz o Enem. A do Enseja eu não precisei estudar, porque a sabedoria se junta também e melhora a sua inteligência. Quando você lê bastante, a vida em si te constrói. Na do Enem eu passei mais, já não havia mais interesse para mim em fazer faculdade pela idade. Quando algo na sua vida te derrubar, saiba que é um exercício para o seu melhoramento. Nada nessa vida acontece por acaso. Tudo está nos planos de Deus. Não existem derrotas, não existem fracassos. Existem apenas as coisas que acontecem conosco porque tem que acontecer. Muitas já são nós mesmos, antes de encarnar, que pedimos para passar. Outras pelas encarnações anteriores, pelo que nós fizemos. Né? Tem uns que não têm escolha. Vai ter que encarnar em locais complicados. Mas jamais nós, para nos melhorar, podemos passar por esses que em outras vidas, né, erraram e hoje estão aí pelas sarjetas, perdidos, sem enxergá-los como um ser humano digno, igual a você, que merece o mesmo amor que todos nós. Observem essas pessoas, ajudem. Isso é caridade. Ajudem. Quantas vezes eu os abracei e abraço? É tão bom. Se você vê o que você recebe, dando um abraço neles, é uma coisa inexplicável também. As pessoas não têm nem coragem de chegar perto, nem de olhar. Eu os abraço, gosto. Eu falo, converso, sento, escuto. E cada história é bem interessante. Cada história de vida ali não é fácil. Não podemos esquecer dos nossos irmãos que estão por aí. Jamais.
Continuando, não existem, né? A fé em Deus e em Jesus e em todos os nossos amados espíritos benfeitores e benevolentes, nosso anjo guardião, ela é importante em tudo para nós. Então a fé acima de tudo. Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia, ele mesmo em todas as passagens que tem, ele dizia, a sua fé que te curou. Ele nunca reteve o mérito. Ele curava até por intermédio de outra pessoa, como foi o caso, e a fé cura. Então a fé tem que ser plena, tá? Queridos irmãos e irmãs, nesse planeta é assim, provas e expiações, e que nós possamos passar por elas da melhor forma possível, sendo um ser bom, nos melhorando. E agora falando aqui do médium Jerônimo Mendonça, que já faleceu faz um tempo. Ele vivia numa cama, era cego, e em meados dos anos 60, quando ele ainda enxergava, ele teve uma hemorragia nas vias urinárias. A hemorragia não cedia, não parava de urinar sangue, e até sem... hemorragia é aquela coisa que não para nunca. Não é a hora que vai urinar, sai sangue. Está saindo o tempo todo. Então ele ia desencarnar. Alguns médiuns o levaram de avião até Chico Xavier para se despedir. Ele era amigo de Chico. Sendo este seu grande amigo. Chico Xavier era seu grande amigo. Quando Chico o viu envolto em um lençol vermelho de sangue, disse para que todos o beijassem, um a um. Pediu para que cada um desse um beijo nele. E comentou que ele parecia uma rosa vermelha. Jerônimo sentia a vibração da energia de cada beijo que recebia. Finalmente, Chico Xavier lhe deu um beijo e colocou a mão em seu abdômen. Permaneceu assim por alguns minutos. A hemorragia parou. E a convite de Chico Xavier veio a fazer a explanação do Evangelho, que ele havia ido ali para se despedir. Aí Chico traz a explicação para o médium Jerônimo. Veio a explicação de Chico. Que aquela hemorragia foi porque ele havia aceitado o coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade, começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. É o que eu digo. Por que nós precisamos nos melhorar? Na positividade, na fé, no amor, em tudo. Não vou dizer que ele não era um homem de fé, mas ele era um homem paraplégico e depois veio a ficar cego. Então, se ele se julgasse um pouco com piedade, imagina as outras pessoas tendo piedade dele o tempo todo. Onde é que ele estaria se melhorando assim? Então ele desenvolveu isso. Aí Chico continua. Então, vença o coitadinho, tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. E ele veio a ficar cego, hein? E o vídeo que eu vou colocar agora, que ele assistam, vai ser longo esse vídeo, mas assistam esse vídeo todo. Porque aí você vai ver o que ele se torna, contando até a história, tá? Ele conta uma parte dessa passagem, mas você vê o humorado que ele se torna. Eu acho que ele já está cego e paralítico. Paralítico ele sempre foi, mas a alegria contagiante que ele passa a ter e a viver deu a ele mais 30 anos de vida. Não sei com qual idade ele desencarnou. Então é isso, queridos irmãos e irmãs. Agora, seguindo, seguiu os conselhos e viveu mais 30 anos após o acontecido. Que essa história possa ser um exemplo para todos nós nos momentos difíceis. Que nós tenhamos o bom ânimo sempre para vencer nossas tendências de coisas assim, autopiedade, esmorecimento. Que tenhamos sempre fibra para continuar, seguir na luta. O planeta é de provas e expiações, mas nós temos que ser
os guerreiros nesse planeta. Guerreiros e guerreiras. Né? Então agora assistam o vídeo do Jerônimo contando um pouquinho e vocês vão ver no que ele se transforma. Eu vou colocar mais imagens do Jerônimo quando também teve problema cardíaco e foi curado e viveu bastante. Irmãos e irmãs, minha gratidão pela paciência, vídeo longo, espero que vocês gostem, que se construam a cada dia um vosso melhoramento. Quem puder nos apoiar se tornando membro, tem um botãozinho aí, nos ajuda muito. Quem não puder também, a nossa gratidão, a gente continua. Os aparelhos são assim, mas tendo Deus temos tudo, né? Pode ser até se eu filmasse esse computador, mas tenho muito, e sou muito feliz em relação, eu não olho, que ele tem demais, não olho os que, poxa, a periferia, observem. Chico dizia, observem as periferias, vá aos lugares onde você realmente vê a fome, o sofrimento, as doenças, né? Pessoas sem condição para nada, tá? Me encarando feliz. Tem muitos que vão e são lutadores. É uma transformação. Já quem pede para nascer com a fortuna é uma provação bem grande, porque ela é bastante complexa. Nós que estudamos os livros espíritas, na codificação diz, quando você vem com a fortuna, normalmente é difícil passar na próxima encarnação bem. Então, todos nós vamos, uma encarnação, experimentar também isso. Mas que possamos fazer dela o melhor para todos, né? Se pudéssemos dividir um pouco mais, teríamos muito menos pessoas necessitadas nesse planeta, né? Não teríamos essas comunidades com necessidades nesse país aqui, uma grande divisão de classe social. A África, então, parece um continente esquecido. Mas sobre a África eu explico porque as pessoas encarnam lá. Tem um propósito também. Lá já é bem, porque lá dificilmente os espíritos que participaram de muitas outras coisas no planeta complexas, então estão lá e evoluem com um aprendizado bem mais duro do que nós aqui. É uma escola um pouquinho mais, a gente reclama da nossa. Se vivesse na África, onde tem guerra o tempo todo, brutalidade, ditadura, essas coisas todas, a gente não ia reclamar tanto. Certa vez eu pensei, mas eu vou deixar esse meu pensamento para contar num outro vídeo aqui, em uma coisa que, se nós fizéssemos para ensinar ao ser humano, né, igual servir um quartel. Você precisa passar por isso aqui na vida, necessariamente, não obrigatoriamente, mas obrigar ninguém a nada, não se pode. Mas seria uma escola. Eu vou até falar logo. Seria uma cidade construída para isso. E todos poderiam experimentar dentro dela, por um período determinado, o que é sentir realmente viver com R$30 por dia. Vai para essa cidade. Tá? Filhos de milionários. Seria um belo aprendizado, porque uma vez eu estava fazendo churrasco, trabalhava para o dono da rede de porcão de churrascaria. Um menino desse tamanho, bem pequenininho, foi me humilhar lá na churrasqueira. Ele me maltratou e disse para mim: eu sou filho do dono da maior rede de faculdade que tem nesse país. Não vou falar o nome. Eu não respondi nada a ele. Mas com aquele tamanho, já estava com aquela prepotência. E assim é. Essa cidade seria muito boa. E que todos os políticos pudessem passar um ano dentro dela, né? Nesse treinamento. Seria a cidade do ensinamento, né? Cidade onde você não tenha conforto, tem que trabalhar para ganhar R$30 e ver se come com aquilo e dorme aonde. Aquela cidade onde passam os que penam por aí. Uma coisa feita mais ou menos assim, né? Isso para político deveria ser obrigatório. Eu acho que eles teriam mais humanidade, empatia e iam cuidar melhor. Todos. Todo mundo que quisesse ser candidato tinha que fazer esse curso. Vai para essa cidade, a cidade do ensinamento.
que vai construir você de uma forma que você nunca vai esquecer. Porque quem passa fome, só quem passa sabe. Né? Irmãos que sabem, que já passaram, eu sei. Não é fome. Seria interessante. É isso. Concluído. Então assistam o vídeo. Ficou longo, porque para eu colocar um vídeo que não é meu, eu preciso ter um percentual grande de eu estar aqui comentando, falando. Então assistam. Que nosso amado Senhor Jesus abençoe a todos nós, a vocês, com muita paz, muita luz. Que levem a todos a merecedora cura, o que quer que seja que você esteja necessitado, que vocês possam estar usufruindo de tudo que nós trazemos nesse canal. Para nós é uma grande gratidão poder levar a vocês esse amor, essa paz, esse carinho, e nós que somos gratos a todos vocês. Gratidão, irmãos, gratidão, irmãs. Certa vez, estava marcada para nós uma palestra na cidade de Iturama. Quando no dia seguinte amanhecemos indispostos, febril, a pressão alterada, e o médico nos aconselhou não sair, a situação era grave. E nós pedimos a um amigo que fosse nos substituir nessa palestra. E ele foi, e teve um acidente grave. O carro capotou, e ele quase desencarnou. Na hora ele abriu o porta-luva do carro, tirou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu para agradecer a Deus a bênção de ter sido salvo daquele perigo tão difícil. O Evangelho é aberto na leitura de hoje. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele nos telefonou da primeira oportunidade. Jerônimo, nem para desencarnar eu estou prestando. Eu não sei qual acidente foi maior do carro ou o impacto que eu tive quando o Evangelho me mostrou que eu não era um homem de bem. Que se eu fosse, eu teria morrido. Então o que é que eu devo fazer? Trabalhar. E quando se fala em trabalhar, meus irmãos, e servir, a alma estremece. Nós nos lembramos de Batuíra, o inovidável e inesquecível Batuíra, que um dia tratou de um obsediado, um jovem obsediado. Passos magnéticos, água fluidificada, preleções evangélicas. E o rapaz recuperou-se da obsessão e foi agradecer a Batuíra a dádiva da cabeça equilibrada. E Batuíra, intuitivamente, disse ao jovem: então vamos orar. Você vai repetir as minhas palavras. Senhor Jesus, o ex-doente, Senhor Jesus, eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio. Eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio. Prometo ao Senhor, dar dinheiro para os pobres. Voltou à cela. Adoeceu novamente. Porque quando a situação surge embaraçosa, o guia, o mentor, o amigo da casa disse: você precisa trabalhar. Mas é preciso trabalhar? É. E a pessoa não volta mais. Porque a pessoa quer o prato feito, a receita milagrosa, aquele abre-te sésamo. O homem está à espera disto. Mas a doutrina espírita não é uma doutrina de favoritismo. Vamos analisar, meus irmãos. Quem entre nós teria mais mérito? Chico Xavier está doente, 3 infartos, cego de um olho, tem glaucoma no outro, sofreu uma pneumonia, caiu há pouco tempo, fraturou 2 costelas, é reumático, tem labirintite, sofreu 7 cirurgias, já foi tuberculoso. Por que Bezerra de Menezes, Emmanuel e outros beneméritos da espiritualidade nunca rasgou seu corpo, fazendo nele uma cirurgia de milagre? Ele que fala, conversa, dialoga, convive com a mais elevada espiritualidade, estava se arrastando. Porque a lei não admite privilégios. Nem o Cristo os teve. Jesus não caminhou numa vereda de flores. 3, 4 estações: a manjedoura, o horto, o sinédrio e o calvário. Jesus não transitou com facilidades. Ele mesmo afirmava: eu não tenho uma pedra onde reclinar a cabeça. Se hoje nós temos uma cama macia, um travesseiro macio, nós possuímos mais do que o Senhor da vida, que não os teve. E a morte desonrosa, humilhante, que era dada a criminosos e ladrões.
Ele passou por tudo isso. Abandonado, traído, injuriado, escarnecido, vilipendiado, ele permaneceu sereno, amando, perdoando e servindo um tanto mais. Então, por nossa vez, não vamos aguardar céu azul, sol brilhante, rede macia, casa branca na colina, brisa fresca e nenhuma contrariedade, porque nós nunca vamos encontrar isto na terra. Vamos caminhar no ultimato das dores, dos açoites, das tempestades, mas temos de caminhar, temos de servir um tanto mais. Lembramos o Chico, quando nós dissemos a ele, e naquela noite, a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração está por um fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 Zordis por dia. Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou: como vai, meu filho? Eu: bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos, Chico. E por que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando no meu testado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse: ah, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso, às vezes, o cidadão já era para partir, mas está com fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir, eu disse: Chico, muita paz. Ele falou: corta o Z. Muita paz. Quer dizer, mais serviço. Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Então, queridos, vamos trabalhar, vamos aproveitar o restinho da reencarnação. Minha mãe é uma mulher analfabeta de 82 anos, mas de espírito muito inteligente. Ela chegou perto de mim e disse: você vai viajar outra vez? Eu falei: vou. Meu filho, eu não entendo. Eu estou quase acreditando nessa reencarnação que você tanto fala. Eu falei: por quê, mãe? Eu não tenho 9 filhos. Eu falei: tem. Dos 9, você não é o único paralítico? Eu falei: sou. Pois é, é o único que não para em casa. Eu falei: mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida, impossibilitada de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar a cada coração. Então eu não posso me deter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta. Mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais. É a maior dádiva do espiritismo. Então, companheiros, o próprio guarda de trânsito reconhece isto. Apeliu a 130, ele parou e falou assim: o senhor estava a 130 nesse carro. E o guarda disse: olha o rapaz da cama. O guarda, ele faz 18 anos que esse moço passa pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então nós viemos felizes a Maringá para trazer essa abraço espírita, essa fraternidade espírita, esta mensagem espírita de mais trabalho, de mais amor, de mais alegria no viver, porque o espírita tem que ter alegria de viver, porque Jair Presente diz: espírita de cara feia da zebra. Então nós temos de mostrar o nosso contentamento dentro da reencarnação e trabalharmos um tanto mais, porque amanhã, meus irmãos, nós achamos que estamos preparados para partir. Mas eu vou contar um fato rápido para vocês. Numa madrugada, os espíritos chegaram para me fazer uma visita. Um me levantou o pé esquerdo e eu fiz uma Ave Maria que nunca tinha rezado no mundo com tanta fé, porque achei que era desencarnação. Levantou o pé direito, doutor: Jesus, eu não trabalhei em nada, me ajuda. As mãos dos espíritos vieram no peito, me fizeram massagem no coração. Eu tô: mãe, me perdoa se não fui um bom filho, me ajuda. Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim: tranquiliza-te, é uma recalchutagem. Então, gente, a gente tem que trabalhar muito.
que se 60 anos de Chico foi 6 minutos, como nós estamos? Então vamos trabalhar, porque como afirmou o médio de Pedro Leopoldo, meu filho, quem não trabalha dá trabalho. Então vamos trabalhar, e o Evangelho é um convite vivo de oportunidades, para que todos nós, espíritas hoje e amanhã, sejamos os trabalhadores conscientes de nossas responsabilidades, porque tudo passa, menos o tesouro das horas perdidas. Que o Senhor nos abençoe.